Olá pessoal, meu nome é Joelson e nessa videoaula a gente vai responder algumas questões de vestibular com o tema de domínio bactéria e domínio arquea. Eu sugiro que vocês assistam antes dessa videoaula a aula de revisão sobre o domínio bactéria e domínio arquea que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O NBDF. O esquema acima ilustra o sistema de classificação dos seres vivos com base em aspectos filogenéticos definido por meio da comparação das sequências de RNA ribossômicos de diferentes organismos. Os organismos do domínio bactéria e arquea são procarionte e o domínio eucária são eucarionte. Com base nessas informações e no esquema apresentado, é correto afirmar que os organismos, alternativa A, dos três domínios evoluíram de ancestrais diferentes. Alternativa B, do domínio arquea, são constituídos de células com envoltório nuclear. Alternativa C, do domínio eucária, evoluíram a partir de um organismo do domínio arquea. Alternativa D, do domínio eucária, são filogeneticamente mais próximos dos organismos do domínio arquea que dos organismos do domínio bactéria. Então, pessoal, dê uma pausa no vídeo agora e tente responder a questão. Então, provavelmente você já deu uma pausa no vídeo e já tentou resolver a questão. Agora vamos responder a questão conjuntamente. Então, para responder essa questão, a gente tem que analisar muito bem essa figura da questão. Então, para vocês responderem, vocês têm que olhar bem para vocês fazer a opção, escolher a opção correta. E também o enunciado da questão, ele é muito importante também. Então, vamos lá, voltar no enunciado da questão. O esquema acima ilustra o sistema de classificação dos seres vivos, com base nos aspectos filogenéticos definidos da comparação da sequência de RNA de ribossomos de diferentes organismos. Lá na nossa aula de revisão de bactérias e arqueas, eu falei sobre os domínios, que foi baseado justamente na sequência de nucleotídeos do RNA ribossomal. Então, se você quiser ter mais informações, volte lá e veja essa parte que você vai ter a resposta dessa questão facilmente. Mas vamos lá. Aqui, os organismos do domínio bactéria e arquea são procariontes. Eu também falei isso lá no vídeo de revisão. E do domínio eucário são eucariontes. Eu também falei lá no vídeo de revisão, tanto é que eu até falei das células procariontes, das células eucariontes, a diferença entre essas células. Tá, aí aqui ele fala, com base nessas informações e no esquema apresentado, é correto afirmar que os organismos dos três domínios evoluíram de ancestrais diferentes. Isso está incorreto. Lá na nossa aula de revisão, eu coloquei uma árvore filogenética muito parecida com essa. E lá, aqui na base dessa árvore filogenética, eu mostrei que os organismos desses indivíduos vieram de um ancestral comum. Então, não são de ancestrais diferentes. Todos os três domínios tiveram um ancestral comum, que a gente vê aqui na base representado pela essa bifurcação. Então, a alternativa A está incorreta. Então, não seria a alternativa A. Alternativa B. Do domínio arquea são constituídos de células com envoltório nuclear. Então, essa também está incorreta, porque as arqueas, elas são seres procariontes. E seres procariontes, eles não têm um envoltório nuclear. Normalmente, o DNA deles está disperso no citoplasma. E isso é uma diferença que eu mencionei lá na aula de revisão dos seres procariontes com os seres eucariontes. Alternativa C. Do domínio eucária, evoluíram a partir de um organismo do domínio arquea. Não, isso está incorreto também, tá? Porque ele fala aqui que seres eucariontes evoluíram a partir de um organismo do domínio arquea. Isso não aconteceu, tá? Então essa opção está incorreta. Alternativa D. Do domínio eucária estão filogeneticamente mais próximos dos organismos do domínio arquea do que dos organismos do domínio bactéria. E isso tá correto. Porque se a gente for olhar nessa árvore filogenética aqui, a arquea, elas estão entre o domínio bactéria e o domínio eucário. E elas estão mais próximas aqui dos eucariontes. Entretanto, elas são seres procariontes. Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Do domínio eucário estão filogeneticamente mais próximos dos organismos do domínio arquea que dos organismos do domínio bactéria.
Então, os eucários estão mais próximos das arqueias do que das bactérias. E essa alternativa correta para essa questão de vestibular seria a alternativa D. FUVEST São Paulo. O modo de nutrição das bactérias é muito diversificado. Existem bactérias fotossintetizantes que obtêm energia da luz, bactérias quimiosintetizantes que obtêm energia de reações químicas inorgânicas, bactérias saprofágicas que se alimentam de matéria orgânica morta, bactérias parasitas que se alimentam de hospedeiros vivos. Indique a alternativa que relaciona corretamente cada um dos tipos de bactérias mencionados com sua posição na teia alimentar. Então, aqui a gente tem uma tabela de alternativas de A até a letra E, onde na primeira coluna a gente tem fotossintetizantes, na segunda coluna quimiosintetizantes, na segunda coluna as bactérias saprofágicas e na coluna D as bactérias parasitas. Então, ele está perguntando qual estaria melhor relacionado. Então, dê uma pausa agora no vídeo e tente responder essa questão sem a minha ajuda ainda. Então, provavelmente você já deu uma pausa e já sabe você já marcou a possível resposta que você acha que está correta. Então, vamos discutir passo a passo. Então, essa questão ela envolve muita a questão das bactérias que a gente viu na nossa aula de revisão com os conteúdos de ecologia lá do primeiro ano. Então, é uma questão que envolve vários conteúdos em uma única questão. Então, vamos lá. A primeira alternativa, ela fala aqui que os seres fotossintetizantes, eles são decompositores. Isso está incorreto. Os seres fotossintetizantes, eles são produtores. Então, essa alternativa A está incorreta. Aí, aqui, continuando na alternativa A, fala que os quimiosintetizantes são produtores, está correto. Saprofágica são consumidores, está meio que incorreto por causa que eles são decompositores. E os parasitas está dizendo que são decompositores, mas na verdade eles são consumidor. Então a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Aqui ele bota que os seres fotossintetizantes são consumidor. Isso está incorreto. Ele também coloca que os seres quimiosintetizantes também são consumidor. Também está incorreto, porque os seres fotossintetizantes e quimiosintetizantes são seres produtores. Aqui ele bota que as bactérias saprofágicas são decompositores. Aqui ele colocou correto. E aqui ele coloca que os parasitas são seres consumidores. Aí também está correto. Mas só que a alternativa B está incorreta nessas duas primeiras aqui, quando ele colocou fotossintetizantes como seres consumidores e os quimiosintetizantes também como seres consumidores. Então está incorreto, porque eles são produtores. Alternativa C, ele fala que os seres fotossintetizantes são seres produtores, mas aqui ele coloca que os seres quimiosintetizantes são seres consumidores, mas só que na verdade eles são produtores. A saprofágica ele acertou, são seres decompositores, e o parasita ele falou aqui que são decompositores, mas na verdade eles são consumidores. A alternativa D ele colocou que os seres fotossintetizantes são seres produtores, está correto. Aqui ele colocou que os seres quimiosintetizantes são seres decompositores, está incorreto, eles são produtores. Saprofágica ele colocou que são consumidores, também está incorreta, porque eles são decompositores. E ele colocou aqui parasita como consumidor. Tá correto, mas só que a alternativa D está incorreta por causa que lá no início ele trocou algumas coisinhas. Então, só sobrou a alternativa E. Então, a alternativa E vai ser a correta, por causa que os seres fotossintetizantes são seres produtores e os quimiosintetizantes também são seres produtores. As bactérias saprofágicas são seres decompositores e os parasitas são seres consumidores. Então, a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa E. Então, só repetindo, as bactérias fotossintetizantes, lá no nível trófico, elas vão ser seres produtores, juntamente com os seres quimiosintetizantes. Então, os seres fotossintetizantes, quimiosintetizantes, lá na nossa cadeia alimentar, eles serão a nossa base da nossa cadeia alimentar, que são justamente os seres produtores que
são seres autrótrofos que produzem seu próprio alimento. As bactérias saprofágicas, elas vão ser são seres decompositores, então eles vão decompor a matéria orgânica e vão fazer a reciclagem dos elementos químicos, que é uma importância ecológica muito grande que as bactérias têm, que eu mencionei lá na aula de revisão. As bactérias parasitas, elas vão ser seres consumidores, então elas são seres patogênicos, então elas vão invadir o hospedeiro e podem vir a causar doenças. UEMG 2019. Uma célula que apresenta material genético disperso no citoplasma e ausência de estruturas intracelulares como mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de Golgi pertence a uma alga, alternativa B, uma bactéria, alternativa C, um protozoário, alternativa D, um vírus. Então, pessoal, pausa o vídeo aí, tente responder a questão, que daqui a pouco a gente vai tentar resolver essa questão conjuntamente. Então, eu acho que você já pausou o vídeo e já escolheu a opção que você acha mais correta. Então, vamos resolver essa questão conjuntamente agora. Então, vamos retornar lá o enunciado da questão para a gente extrair algumas informações que serão importantes. Tá, ele fala aqui, uma célula que apresente material genético disperso no citoplasma. Então, essa é a primeira característica que ele fala, que material genético vai estar solto lá no citoplasma. E ele fala aqui que não tem estruturas intracelulares como mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Então, ele falou que não tem essas organelas aqui, lá nesse ser aqui. Então, ele pergunta aqui, qual seria esse ser? Uma alga? Então, uma alga ela não vai ter um material disperso no citoplasma, porque ela é um ser eucarionte. Então, ela vai ter um material, o material genético dela vai estar lá no núcleo, que é uma estrutura que só vai ter em eucariontes. Então, o material genético dela vai estar lá no núcleo, tá? Aqui, a alternativa B, uma bactéria. Então, a resposta correta é essa daqui mesmo, uma bactéria. Ela que vai apresentar todas essas características. O material disperso no citoplasma, ausência de estruturas intracelulares como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. A alternativa C não poderia ser, por causa que o vírus também é um ser eucarionte, então ele vai ter um núcleo definido e o material genético vai estar dentro desse núcleo. E também não pode ser a alternativa D, um vírus, porque um vírus ele não tem essas estruturas intracelulares como mitocôndria, retículo endoplasmático, etc. Mas só que o material dele não vai estar disperso totalmente assim no citoplasma, entendeu? Então a alternativa mais correta seria a alternativa B. UEMG 2019. Todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, sendo conhecidos desde formas unicelulares até formas pluricelulares. Os organismos unicelulares e pluricelulares têm a célula como unidade estrutural e funcional. Na classificação dos seres vivos são utilizados critérios de organização e fisiologia celular para diferenciar os diversos grupos ou reinos. Quanto à organização celular, as células podem ser de dois tipos, procariótica e eucariótica. Um desses tipos manifesta-se apenas no organismo do reino monério. Nos organismos desse reino, todas as células são: alternativa A, desprovidas de membrana nuclear; alternativa B, desprovidas de membrana plasmática; alternativa C, incapazes de realizar o processo de fotossíntese; alternativa D, incapazes de sobreviver na presença de oxigênio. Então, pessoal, dê aquela pausa no vídeo e tente responder a questão. Então, vocês já leram a questão, já releram diversas vezes o quanto for necessário e vocês já têm a alternativa que vocês acham que é a correta. Então, vamos voltar lá ao iniciado para a gente ter mais informações para responder essa questão. Aqui, todos os vírus são formados por células, com exceção dos vírus. Então, essa informação meio que complementa a questão anterior que a gente respondeu lá sobre que tinham algas, bactérias, protozoários e vírus. Então, lá na alternativa passada, a alternativa correta era a bactéria,
por causa que ele estava, aquelas características do enunciado se referiam a bactérias. E ele falava lá no início do enunciado da questão passada que era uma célula. Então, o vírus, ele não é um ser dotado de uma célula. Então, por isso que lá na alternativa passada, a alternativa correta não seria vírus. Seria a alternativa B, bactéria. Mas voltando para essa questão aqui. Então, todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, sendo conhecidos desde fórmulas unicelulares até formas pluricelulares. Os organismos unicelulares pluricelulares têm a célula como unidade estrutural e funcional. Na classificação, os seres vivos são utilizados critérios de organização e fisiologia celular para diferenciar os grupos ou reinos. Quanto à organização celular, as células podem ser de dois tipos, procariótica e eucariótica. Igual eu estava falando lá na aula de revisão que eu diferenciei essas duas células, procarióticas e eucarióticas. Tá. Um desses tipos manifesta apenas os organismos do reino Monera. E lembra lá que eu falei que a definição de Monera se refere a seres procarióticos. E reino Monera não é mais usado em si como um reino. Está caindo em desuso por causa que depois que houve essa classificação por domínios, a gente achou melhor não usar o termo reino Monera, mas aqui ele utiliza esse termo reino Monera para se referir aos seres procariontes. Aí aqui ele pede aqui, nos organismos desse reino, todas as células são desprovidas de membrana nuclear, desprovidas de membrana plasmática, incapazes de realizar o processo de fotossíntese, incapazes de sobreviver na presença de oxigênio. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, porque uma característica dos seres procariônicos são justamente essa questão de ter o material genético disperso no citoplasma, porque justamente eles não têm uma membrana nuclear para definir esse material genético, igual as células eucarióticas têm. Elas têm uma membrana nuclear que vai definir esse material genético. Então, as células eucarióticas têm um núcleo e o núcleo vai abrigar o material genético. Então, nas células eucarióticas, esse material genético não vai estar disperso. A alternativa B está incorreta por quê? Porque ele fala que são desprovidas de membrana plasmática. Os seres do reino Monera, eles têm membrana plasmática sim, igualmente os seres eucariontes. Então, essa alternativa estaria incorreta. Alternativa C, incapaz de realizar o processo de fotossíntese. Algumas bactérias elas conseguem sim fazer o processo de fotossíntese. Igual também na aula de revisão, eu falei sobre como é o mecanismo que elas obtêm energia. E eu falei que as bactérias podem ser seres fotossintetizantes, como por exemplo as cianobactérias que conseguem sim fazer fotossíntese. E a alternativa D, são incapazes de sobreviver na presença de oxigênio. Tem bactérias anaeróbicas e bactérias aeróbicas. Então, tem esses dois tipos, então essa alternativa D também seria incorreta. Então, isso só confirma que a alternativa correta para essa questão seria justamente a alternativa A, desprovidas de membrana nuclear. Ok? Unicentro 2019. A Escherichia coli é um organismo procarionte. Isso significa que esse organismo, alternativa A, é parasita obrigatório, alternativa B, não apresenta ribossomos, alternativa C, apresenta um DNA circular desprovido de histona, alternativa D, não apresenta DNA como material genético. Então, dê a pausa naquele vídeo e tente resolver essa questão. Então, presumo que você já resolveu essa questão, então bora resolver essa questão juntos agora. Então, vamos lá no enunciado. Escherichia coli é um organismo procarionte. Beleza. Então, lá na nossa aula de revisão, eu dei várias características dos seres procariontes. Eu só não me delonguei muito nessa questão dos seres procariontes, porque senão a gente ia ficar bastante tempo na nossa videoaula só falando da diferença de seres eucariontes para seres procariontes. Mas lá no vídeo, na nossa revisão, eu dei várias características. Então, vamos lá. Ele está perguntando aqui que isso significa que esse organismo Então, ele quer uma característica de um ser procarionte. Então, é parasita obrigatório? Não necessariamente. Não tem nada a ver ser parasita com ser procarionte. Então, a gente elimina essa opção A. Opção B. Não apresentam ribossomos. Como eu falei para vocês lá na nossa revisão,
As bactérias, sim, elas possuem ribossomos, tanto é que aquela classificação lá dos 3 domínios, bactérias, arqueias e eucária, foi justamente na sequência de nucleotídeos dos ribossomos. Então, sim, as bactérias têm ribossomos, que vai servir para fazer a síntese proteica. Alternativa C, apresenta um DNA circular desprovido de histonas. Então, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque histonas é umas proteínas que ficam associadas ao DNA de seres eucariontes e não de seres procariontes. Então, essa é uma diferença que eu não citei lá nessa aula de revisão, mas cito agora nessa questão de vestibular. Então, a alternativa correta seria C. As bactérias elas não têm histonas associadas ao seu DNA. E a alternativa D não seria porque não apresenta o DNA com material genético. As bactérias, sim, elas têm o seu material genético, o DNA. Então, a opção correta seria justamente a alternativa C, por causa que os seres procariontes, em específico as bactérias, que ele está perguntando aqui, não têm histonas associadas ao seu material genético. Universidade Estadual da Paraíba, 2011. As bactérias reproduzem basicamente por bipartição, um mecanismo assexuado em que um indivíduo dá origem a 2 outros, geneticamente idênticos entre si. O aumento da variabilidade genética nas bactérias ocorre por mutação ou por transmissão de material genético que pode se dar por meio de 3 mecanismos. Observe a ilustração abaixo que esquematiza um desses mecanismos e em seguida assinale a alternativa correta. Alternativa A. É um caso de conjugação bacteriana onde ocorre a transferência de DNA de uma bactéria para outra por meio de vírus do tipo bacteriófago. É um caso de transdução, onde ocorre a transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de bacteriófagos. É um caso de transformação e acontece em alguns tipos de bactérias que conseguem adquirir trechos de moléculas de DNA dispersos no meio e incorporá-los ao seu DNA. É um caso de transformação, onde ocorre a transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de bacteriófagos. É um caso de conjugação bacteriana, onde ocorre a transferência direta de DNA de uma bactéria para outra por meio de uma ponte citoplasmática que se estabelece temporariamente entre essas bactérias. Então, pessoal, dê a pausa no vídeo aí, como de costume, e tente responder essa questão. E preste muito bem atenção na hora que você for responder a imagem que está contida no slide. Então, já achou a resposta correta? Então, vamos ver se essa é a resposta correta mesmo que você acha. Então, o que ele pede aqui? Observe a ilustração abaixo e esquematize um desses mecanismos e em seguida assinale a alternativa correta. Então, ele pede para a gente observar a imagem e assinalar a opção que se refere à imagem. Tá, então ele fala aqui na opção A. É um caso de conjugação bacteriana? Sim, a imagem está representando um caso de conjugação bacteriana. Até aí está correto. Então vamos continuar para ver se essa é a opção correta. Onde ocorre a transferência de DNA de uma bactéria para outra. Até aí também tudo bem. Na imagem a gente vê que está ocorrendo a transferência de DNA de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. Tudo bem. Por meio de vírus do tipo bacteriófago. Aí está tudo errado. Aí a gente elimina essa questão. Por quê? A conjugação não é mediada por vírus, tá? O mecanismo que vai ser mediado por vírus vai ser a transdução e não a conjugação. Então, a alternativa A está incorreta. A gente pode eliminar já ela. A alternativa B é um caso de transdução, onde ocorre a transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de bacteriófagos. Então, a gente, como eu falei na alternativa anterior, essa imagem representa justamente o processo de conjugação e não de transdução. Então, essa resposta, a alternativa B, também está incorreta. A alternativa C é um caso de transformação e acontece em alguns tipos de bactérias que conseguem adquirir trechos de moléculas de DNA dispersos no meio e incorporá-la ao seu DNA. Então, aqui
deu a definição correta de transformação, mas o que a gente vê na imagem não é um processo de transformação, e sim um processo de conjugação. Então, a gente vai eliminar essa alternativa C também. A alternativa D é um caso de transformação, onde ocorre a transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de bacteriófagos. Então, essa alternativa D aqui está totalmente incorreta, porque olha só, ele fala que aqui é um caso de transformação, e não é um caso de transformação lá na imagem, é um caso de conjugação. E ele confunde aqui as definições. Ele fala que a transformação ocorre mediada por vírus, mas na verdade o mecanismo que é mediado por vírus é a transdução. Então, esse processo aqui está totalmente incorreto, porque a transformação é o que? Quando a bactéria ela pega partículas de DNA que estão livres no meio externo, que provavelmente é, advém de uma lise de uma bactéria, por exemplo, de outra bactéria. Então, essa bactéria sofreu lise, se o material está lá livre no meio externo, vem outra bactéria e pega esse material genético que está livre no meio externo. Isso é transformação, mas isso não tem nada a ver aqui com a alternativa D, então a alternativa D está incorreta. Então, só sobrou a alternativa E. Então, a alternativa E é, de fato, a alternativa correta. É um caso de conjugação bacteriana? Sim, é um caso de conjugação bacteriana que a gente vê na imagem, onde ocorre a transferência direta de DNA de uma bactéria para outra por meio de uma ponte citoplasmática que estabelece temporariamente entre essas bactérias. Então, isso está tudo correto. Então, o que a gente vê é um caso de conjugação e vai ocorrer tudo que está descrito nessa alternativa E aqui. Então, vai ter uma ponte citoplasmática que vai permitir que haja troca de material genético da bactéria doadora para a bactéria receptora e depois elas vão se separar, tá? Então, isso está tudo correto aqui. Então, a alternativa correta seria a opção